pessoal, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre ondas. O que é uma onda? É uma perturbação que se propaga no meio, transmitindo energia sem ocorrer o transporte de matéria. Então a onda ela transmite apenas energia, não ocorre o transporte de matéria, né? Então nós temos, por exemplo, quando a onda chega na orla, a onda do mar, ela chega na orla, ali não é uma onda, porque ela está transportando matéria, não é? No alto mar eu já posso falar que ela já é uma onda. Por quê? Vamos ver aqui como é que eu formo a onda. O que é uma onda? Se eu pegar aqui, eu tenho os elementos de uma onda. Quais são os elementos de uma onda? Amplitude, comprimento de onda, período, frequência e velocidade. Vamos entender cada um. O que seria a amplitude? A amplitude é a máxima posição vertical. Amplitude é a máxima posição vertical. Então, o que seria a máxima posição? Seria a distância desse ponto a esse. Eu poderia falar que isso aqui seria o quê? A amplitude de uma onda, a máxima posição na vertical. Mas eu também posso dizer que a amplitude seria desse ponto a esse. Se eu falar que aqui é 2 e aqui é menos 2, eu posso dizer que eu andei aqui 2 unidades e que eu andei daqui para cá também 2 unidades. Então eu teria que minha amplitude seria 2. A unidade de medida da amplitude é de acordo com o que determinar aqui o eixo Y. Se tiver milímetros, eu ponho milímetros, centímetros, centímetros, eu não preciso transformar. Bom, professora, o que seria o comprimento de uma onda? O comprimento de uma onda é o comprimento de uma oscilação completa. O que seria uma oscilação completa? Se eu pegar, por exemplo, uma circunferência, eu vou ter aqui o partir ela ao meio, tentar partir ela aqui ao meio, ó. Quando eu pego essa circunferência e parto no meio, eu vou pegar aqui a parte de cima da circunferência, vamos colocar aqui, ó, fazer ela pequenininha, a parte de cima da circunferência e vou pegar essa outra parte aqui e vou arrastar. Quando eu vou arrastar ela para cá, eu vou ter a parte de baixo da circunferência, eu vou ter uma oscilação completa. Então, uma onda, um comprimento de onda é uma oscilação completa. Seria a volta que ela dá aqui na circunferência, certo? E, professor, então eu posso dizer que essa amplitude seria o raio da circunferência, porque se a amplitude é a máxima oscilação, seria isso aqui, não é? Então eu tenho que a amplitude seria o raio da circunferência, tá? Professora, nessa figura, o que eu posso achar? Nessa imagem aqui, a gente pode achar somente a amplitude e o comprimento de onda. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, não foi a parte de cima e a parte de baixo de uma oscilação? Então eu tenho um comprimento de onda. Nessa imagem eu tenho 2 oscilações. Então eu tenho aqui 2 lambdas. Essa letrinha lambda significa comprimento de onda. A unidade dela no sistema internacional deve ser sempre que? Em metros. Se eu vou calcular lá uma velocidade, onde aparece o comprimento de onda, ela tem que obedecer. Se a velocidade tiver metros por segundo, o lambda tem que estar em metros. Se a velocidade tiver centímetros por segundo, aí eu posso, nesse caso, manter o comprimento de onda em centímetros. Certo, pessoal? Mas o comprimento de onda, eu também posso determinar de outra maneira. Essa parte mais alta de uma onda, ela é chamada de crista. A parte mais baixa de uma onda, ela é chamada de vale ou depressão, certo? Se eu pegar aqui a distância entre 2 cristas consecutivas, seria essa distância daqui para cá, a distância entre 2 cristas consecutivas, eu também tenho aqui um comprimento de onda. Eu tenho aqui um lambda. Ah, como assim, professora? Olha, vamos demarcar aqui. Se eu pegar esse ponto, é uma crista. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, vamos apagar essa amplitude aqui, né? Pra gente visualizar melhor. Se eu pegar esse ponto aqui, eu tô na outra crista. Eu não falei que onda é uma oscilação completa?
Então aqui, ó, essa parte aqui seria a parte de baixo dessa circunferência. Se eu pegar essa parte aqui com essa parte aqui, eu não teria juntando a parte de cima? Então eu teria também uma oscilação completa. Então a distância entre duas cristas consecutivas também pode ser um comprimento de onda, ou a distância entre dois vales consecutivos, que seria essa parte mais baixa da onda, né? A distância entre dois vales consecutivos também seria um comprimento de onda, que se eu pegar a imagem aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Eu tenho metade de uma oscilação, juntando essas duas partes aqui, dá mais outra metade. Então, eu tenho um comprimento de onda, certo? Professora, o que a senhora escreveu ali, período? O que é período? O período é o tempo gasto para fazer uma oscilação completa. Uma oscilação, um movimento desse aqui, ó. Uma oscilação completa. Então, tempo gasto, ó, ΔT, tempo. N, número de oscilações. Então, o tempo gasto para fazer uma oscilação completa, eu tenho que é um período. O que seria a frequência? A frequência é o número de oscilações que ele faz a cada segundo. Então, a cada segundo, quantas oscilações dessa ele conseguiu fazer? É uma frequência. Agora, como eu posso observar aqui no quadro, eu posso ver que o período, ele é o inverso da frequência, não é? Olha, aqui está ΔT sobre N, aqui está N sobre ΔT. Então, eu posso dizer que o período é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período. Então, eu poderia escrever assim, ó, que o período é o inverso, é 1 sobre a frequência, o F. Ou poderia dizer que a frequência seria 1 sobre o período, o inverso do período, certo? Então, agora nós temos a velocidade de uma onda. Como que eu calculo a velocidade com que essa onda se propaga? A equação fundamental da onda é essa aqui. V, velocidade, lambda, comprimento de onda, F, frequência. V igual a lambda vezes F, né? Velocidade, comprimento de onda, frequência. A equação geral é essa, mas em algumas situações vai acontecer do exercício, em vez de ele te dar a frequência, ele te dá o período. Aí eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, V é lambda, que é o comprimento de onda, sobre o período. Mas professora, por que chegou nessa fórmula aqui? De onde veio essa fórmula? Nós sabemos que a velocidade de propagação, ela é ΔS dividido por ΔT, né? O que foi o ΔS? O ΔS aqui, na verdade, vamos dizer que isso aqui seria a distância, né? Isso aqui seria, na verdade, a distância. Quem que é a distância de que a onda, qual que é a distância que a onda se propagou? A distância que essa onda se propagou, seria o quê? Uma onda foi um comprimento de onda. A distância que ela se propagou foi um comprimento de onda. O tempo gasto para fazer uma oscilação completa foi o período. Então, se eu substituir isso aqui, eu vou ter que a distância vai ser um comprimento de onda e o tempo gasto para uma oscilação foi o quê? O período, daí que veio essa fórmula. Mas o período, ele não é o inverso da frequência? Então, se eu substituir aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, velocidade vai ser lambda, o período é 1 dividido por F, 1 sobre F. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu cheguei na fórmula da equação fundamental. Então, a unidade medida da velocidade no sistema internacional, ela é metros por segundo. Do comprimento de onda é metros e da frequência é o hertz. O que é o hertz? É uma rotação por segundo. Se o exercício tiver em rotação por minuto, o que eu tenho que transformar? O que eu tenho que fazer? Transformar em rotação por segundo. Para transformar de RPM para RPS, que é rotação por minuto para rotação por segundo, eu vou dividir por 60. De rotação por segundo para rotação por minuto, eu vou multiplicar por 60. Bom, pessoal, agora nós vamos estudar a onda quanto à sua classificação. A onda ela pode se classificar quanto à sua natureza, quanto à direção, quanto à vibração. Quanto à natureza, ela se divide em onda mecânica e onda eletromagnética. O que é uma onda mecânica? A onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar. Por exemplo, quando a gente fala, eu posso colocar a mão aqui que eu sinto o quê? A vibração, não é? Então eu tenho aqui o meu meio de propagação.
o meio de propagação do som, é a vibração das cordas vocais. Então, o som é um exemplo de onda mecânica. A onda eletromagnética é aquela que se propaga no vácuo. Um exemplo de onda eletromagnética que nós temos é a luz. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga o quê? No vácuo, certo? A direção, ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Unidimensional, propaga-se em apenas uma direção. Bidimensional, propaga-se em duas direções. Tridimensional se propaga em três direções. Então, quando eu pego uma onda tridimensional, eu posso falar aqui, ó, que ela se propaga em três direções. Ela se propaga em três direções, né? Aqui o Z. Então, um exemplo de onda unidimensional, nós temos a corda. Quando ela vibra, ela se propaga, a gente vibra uma corda, ela vai se propagar apenas uma direção. A bidimensional, a superfície de um lago. Quando eu jogo uma pedrinha no lago, ela vai se propagar o quê? Em duas dimensões, né? E vai se propagar em duas dimensões. E o som, ele se propaga em todas as dimensões. Então, a gente fala que ele é uma onda tridimensional. Quanto à vibração, ela pode se propagar transversal ou longitudinal. A onda transversal é aquela que se propaga perpendicular à sua oscilação. Então, ela faz o movimento para cima, para baixo. Ela está indo perpendicular à direção. Essa setinha preta aqui indica a direção. Ela está fazendo o movimento perpendicular para cima, para baixo. A onda longitudinal, ela se propaga paralelo à oscilação, né? Paralelo ao movimento da onda. Então, ela vai para frente, para trás, para frente, para trás. Na verdade, a gente ainda tem a onda mista, né? A onda mista, ela se propaga tanto na transversal quanto longitudinal. Ela faz o movimento para cima, para baixo, para frente, para trás, que seria a onda no alto mar, né? Ela vai tanto para cima, para baixo, quanto para frente e para trás. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios referente ao conteúdo que a gente estudou até aqui. Vamos lá? Questão 3. Um pescador observa que seu barco oscila na direção vertical, para baixo e para cima 200 vezes, em 50 segundos. Determine o período de uma oscilação do barco. Então, o que o exercício está nos mostrando? O exercício está nos mostrando que um pescador, ele observou que o barco dele oscilava para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse movimento se repetiu 200 vezes. Em quanto tempo ele se repetiu 200 vezes? Ele gastou um tempo de 50 segundos. Ele pede o período de uma oscilação. Período, né? O tempo gasto para fazer uma oscilação. Então, aqui é a fórmula. Período é o tempo gasto para uma oscilação. Então, período, o tempo seria 50, o N 200, 50 por 200, nós temos que o período aqui é 0,25 segundos, certo? Então, ele gastou 0,25 segundos para fazer apenas uma oscilação. Vamos fazer mais um exercício. Questão 7. Suponha que uma onda se propaga em um meio linear homogêneo, com velocidade constante de 400 metros por segundo. Determine o período desta onda, sabendo que o comprimento de onda associada a ela é de 10 centímetros. Dê sua resposta em segundos. Bom, então, no caso desse exercício, eu vi que eu tenho uma onda que está se propagando com a velocidade de 400 metros por segundo. E falou que o comprimento de oscilação dessa onda era de 10 centímetros. Ele pediu o período de oscilação em segundo. Bom, se a unidade aqui da velocidade está em metros por segundo, então o lambda, que é o comprimento de onda, ele também tem que estar em metros. Para transformar de centímetros para metros, eu vou pegar o 10 e dividir por 100, que vai dar 0,1 metros. Olha, o que eu expliquei? Quando eu tenho V lambda F, o que eu posso fazer? Se eu tenho velocidade, tem comprimento de onda, tem frequência, eu vou usar a equação fundamental. Se eu tenho, que eu mostrei para vocês no quadro anterior, se eu tenho lá velocidade, comprimento e período, eu posso jogar direto nessa fórmula. Eu não tenho lá velocidade 400, comprimento de onda 0,1 e não quero achar o período? Então, posso jogar aqui direto, né? Então, velocidade é 400, comprimento de onda 0,1, o período é o que eu quero achar.
Se eu isolar aqui, igualdade de fração, multiplica cruzado. O número que está multiplicando a variável passou dividindo. Então, eu tenho que período é 0,1 dividido por 400. O que é 0,1? É 1 vezes 10 a menos 1. Se eu ando uma vírgula para a direita, o expoente fica negativo, né? Então, eu andei uma casa, ficou 1 vezes 10 a menos 1. O que é 400? É 4 vezes 10 ao quadrado, porque quando eu ando a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Quantas casas eu andei? 1, 2. Então, 4 vezes 10 ao quadrado. 1 dividido por 4 dá 0,25. Aqui está negativo, passa para cima, aqui está positivo, passa para cima, negativo. Então, quando ele passou aqui negativo, passou aqui menos 2, não é? Menos 1 com menos 2, menos 3. Então, eu tenho que o período fica 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu colocar em notação científica, maior do que 1 e menor do que 10, então vou andar uma casa aqui, vai virar 2,5 vezes 10 a menos 4. Por que menos 4? Se eu andei a vírgula para a direita, eu não vou subtrair 1 do expoente, então vai ficar menos 1 aqui. Menos 3 com menos 1, que é uma casa que eu andei, fica menos 4 segundos. Então, a gente achou que o período de uma oscilação é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Questão 8. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e um ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cuja as faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Bom, pessoal, então nessa questão ele está falando a questão do sonorizador. Aí ele nos diz que um automóvel, quando ele passa em cima de um sonorizador, ele emite a vibração. E essa vibração, ela propaga uma onda com a velocidade de 108 km por hora. O comprimento de onda, que seria a distância entre os sonorizadores, ele me deu que é de 8 centímetros. Aí ele pede a frequência de vibração. Olha, para calcular a frequência, como eu tenho V, lambda e F, eu vou calcular com a equação fundamental da onda. Mas como eu posso observar, a unidade aqui está em quilômetros por hora e está em centímetros. Aí eu vou usar, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir o número por 3,6. 108 por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. O comprimento de onda que estava em centímetros, eu vou transformar em metros, que é apenas dividir por 100. 8 dividido por 100 dá 0,08 metros. Aplicando na fórmula, nós temos velocidade 30, comprimento de onda 0,08, frequência que eu quero achar. O número que está multiplicando a variável vai passar dividindo. Então, 30 dividido por 0,08 vai dar 375 Hz, certo? Questão 9. Numa corda, uma fonte de onda realiza um movimento vibratório com frequência de 20 Hz. O diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. Determine, letra A, a amplitude da onda, letra B, o comprimento de onda e letra C, a velocidade de propagação da onda. Bom, então nesse quadro aqui, nós já temos o quê? Nós temos na questão 9, aqui uma onda onde ela fala que ele oscila aqui, né? Essa onda ela oscila com a frequência de 20 Hz. Ele pede na letra A, de acordo com essa figura, a amplitude. O que é a amplitude? É a oscilação dela na vertical. Se eu analisar aqui, na vertical ela está oscilando aqui, ó. Daqui para cá, 3 unidades, não é? Daqui para cá, também está oscilando quanto? 3 unidades. Então, eu posso afirmar que a amplitude, nesse caso, é o 3. 3 o quê? Eu vou pegar a unidade que está aqui, ó, no eixo Y.
3 centímetros. Na letra B, ele me pede o comprimento de onda. O comprimento de onda é uma oscilação completa, não é? O comprimento de onda é uma oscilação completa. Então, se eu pegar aqui uma oscilação, ó, ele vai desse ponto até esse. Opa, chegamos aqui no número 8, não é? Então, o comprimento de onda vai ser 8. 8 o quê? Centímetros. Professora, mas se eu tivesse pegado lá a distância entre duas cristas consecutivas, também daria, ó. Duas cristas, né? Esse ponto aqui até chegar na outra crista, que é esse ponto aqui. Eu tenho duas cristas. Aqui eu estava no 2. Do 2 para chegar no 10, eu não vou andar 8 unidades? Então, também vai dar 8 centímetros, tá? Só que na letra C, ele me pede a velocidade de propagação. Como eu tenho velocidade? O exercício me deu que a frequência de oscilação dessa onda é 20 Hz. Então, velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. Mas como eu posso observar, o comprimento de onda aqui está em centímetros. Se eu dividir por 100 aqui, eu vou transformar em metros, que vai dar 0,08 metros. Então, eu tenho que velocidade é que eu quero achar, o comprimento de onda é 0,08, a frequência é 20. 0,08 vezes 20 vai dar 1,6 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação dessa onda foi de 1,6 metros a cada segundo. Questão 10. A figura a seguir representa um trem de ondas senoidais propagando-se em uma corda homogênea e não absorvedora de energia. Sabendo-se que a frequência de vibração da onda é igual a 20 Hz, determine: letra A, o comprimento de onda, letra B, o módulo de velocidade da propagação da onda. Bom, pessoal, então vamos resolver aqui a nossa última questão, né? A questão 10, ele fala que ele tem aqui um trem de ondas, né? Onde ela se propaga com a velocidade de 20 Hz. Só que ele me deu que a distância entre esse ponto aqui e esse é de 4 metros. Então, a distância desse ponto a esse, 4 metros. Aí, na letra A, ele me pede o comprimento de onda. O comprimento de onda é uma oscilação completa. Ou a distância entre duas cristas consecutivas, ou a distância entre dois vales consecutivos. Só que se observar, como que eu vou fazer? Porque eu tenho que o todo aqui vale 4. Olha o que a gente pode fazer. Olha, nesse ponto aqui, eu posso observar, ó, daqui para cá, eu tenho, sou meio torto aqui, né? Daqui para cá, eu tenho um comprimento de onda, uma oscilação completa. Se eu andar mais um pouquinho, eu tenho um comprimento e meio, um lambda e meio. Agora, quando eu pego essas duas partes aqui que sobrou, se eu pegar essas duas partes aqui, ué, calma aí, essa parte aqui, se eu jogar ela para cá, ela não vai formar uma oscilação completa? Vai formar uma oscilação completa. Ah, então eu tenho agora o quê? Joguei para lá, fiquei um comprimento de onda, dois comprimentos de ondas, duas oscilações completas. Então, eu tenho que 2 lambdas, 2 comprimentos de onda, é todo isso aqui. Então, isso aqui vale 4. O número que está multiplicando a variável passa dividindo. Então, eu tenho que o meu comprimento de onda aqui vai ser 2. A unidade de medida aqui já está em metros, então não preciso transformar. Ela já está em metros. Na letra B, ele vai pedir a velocidade de propagação. Ele me deu no início do exercício que a frequência era 20. Então, a velocidade vai ser o comprimento de onda que nós achamos que é 2 e a frequência que é 20. 2 vezes 20, 40. 40 metros por segundo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução a ondas. Até a próxima!